E aí, pessoal, tudo beleza por aí? Espero que sim. No meio da avalanche de vídeos que chegou nesse canal nos últimos dias, cumprindo o meu objetivo de manter a regularidade dos vídeos, hoje eu vou retomar com vocês aquele nosso projeto dos informativos em dia, em que eu estou fazendo a revisão geral dos informativos do ano passado, as melhores decisões do STJ e do STF, e eu comecei pelas decisões do STJ criminais. Hoje eu quero tratar com vocês sobre as novidades do pacote anticrime. E a aula de hoje, gratuita, vai ser sobre as prisões cautelares de acordo com as mudanças do pacote anticrime e como que o STJ interpretou inicialmente tudo isso que foi alterado pelo pacote anticrime. Então, se você se interessa por esse assunto, fica por aqui até o final, porque eu preparei uma discussão muito interessante aqui para o final do vídeo e eu espero que você não perca aquilo que eu trouxe aqui para vocês. Se você é novo no canal, não deixa de seguir, ativar aqui o sininho para receber as notificações de vídeos novos, porque agora eu voltei a postar vídeo com regularidade e nesse canal a gente fala sobre preparação para concurso público, dicas para otimizar os seus estudos, eu trago aulas gratuitas de conteúdo jurídico em geral e agora eu estou com um projeto novo também de começar a falar sobre rotina do juiz federal, rotina de trabalho, rotina de relação com os servidores, a matéria da jurisdição federal e, é claro, falar muito sobre prática da jurisdição federal e principalmente os aspectos criminais. Se você quer saber sobre isso, fica aqui comigo nesse canal, porque eu prometo trazer muito vídeo interessante e estou sempre acompanhando aqui as sugestões de vocês. Inclusive, preciso agradecer as curtidas e todos os comentários que eu venho recebendo sugerindo temas, elogiando e, é claro, eu estou sempre de olho e sempre que eu posso eu vou entrar aqui nos comentários para te responder. Não deixa de comentar porque eu fico muito satisfeito mesmo. Você deve estar observando, você que chegou por aqui agora, que tem um relógio aqui, né? É porque eu estou com um compromisso nas minhas videoaulas de fazê-las de maneira bem objetiva, para que você não precise perder tempo de estudo com enrolação. A minha ideia é uma aula objetiva, direta ao ponto, em que eu traga aqui apenas aquilo que é essencial para melhor compreender o assunto que eu estou querendo tratar. A gente está abordando revisão de jurisprudência, eventualmente eu preciso transcrever um pouco da lei, preciso trazer alguns outros julgados um pouco mais antigos, mas é só quando realmente é necessário que eu faço isso. Então, vamos iniciar esse relógio aqui para fazer valer o nosso tempo de 10 minutos. Eu espero conseguir cumprir para analisar com vocês as melhores decisões do STJ em relação às prisões cautelares, de acordo com as modificações do pacote anticrime. Vamos lá? Tá valendo o nosso tempo aqui. Eu queria primeiro mostrar para vocês o que é a tal da lei do pacote anticrime. Essa lei 13.964 saiu no finalzinho do ano de 2019, foi o presente de Natal aí para os concurseiros e profissionais, principalmente da área criminal, e ela promoveu alterações sistemáticas no direito criminal brasileiro. Mudou coisas nas leis penais, no processo penal e também na execução penal. Eu elenquei aí alguns exemplos, mas houve muitas outras modificações. Não é a minha intenção hoje esgotar tudo que foi modificado. A gente vai abordar principalmente o assunto prisões. E aí, a primeira decisão que eu quero analisar com vocês, ela vem do informativo 680, que a gente está falando de uma novidade do pacote anticrime, que é a obrigação do juiz de analisar a cada 90 dias a prisão preventiva e a permanência ou não dos requisitos que ensejaram a decretação daquela prisão. É uma alteração interessante porque ela cria uma obrigação nova, diferenciando prisão preventiva de prisão temporária. A prisão temporária ela tem um prazo determinado em lei para que ela seja mantida. A prisão preventiva não, decreta-se prisão preventiva e ela pode seguir até o trânsito em julgado do processo. O problema é que muitas vezes o processo demora muito e aquelas circunstâncias que justificaram ali no começo do processo a prisão do réu, talvez não justifiquem mais. E como o juiz não tinha uma obrigação de fazer essa revisão, se não fosse provocado pela defesa para fazer essa revisão, talvez ele não fizesse e isso se perderia e o réu responderia desnecessariamente preso durante todo o processo. E a gente precisa lembrar que a regra é responder solto e não responder preso. Então, diante disso, veio a modificação. Mas aí a primeira interpretação que o STJ teve sobre o dispositivo é que essa obrigação ela
está direcionada ao juízo que prolatou a decisão decretando a prisão, ou seja, quem decretou a prisão preventiva. Então, se o processo já subiu para o tribunal ou subiu para o STJ, tribunal ou o STJ ou o STF só seriam obrigados a rever a cada 90 dias a prisão se eles mesmos tivessem decretado essa prisão. Se a prisão veio lá do primeiro grau, o juiz de primeiro grau ter dado a decisão decretando e fundamentando essa prisão, a obrigação é dele, lá no primeiro grau. E essa interpretação do STJ, ela decorre do texto expresso do parágrafo único do 316 com a redação dada pelo pacote anticrime, no Código de Processo Penal. A redação ela fala, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da manutenção. Então a própria lei já direcionou. Quando a gente critica o posicionamento do STJ, a gente está criticando por ele ter sido legalista demais, ele foi ao pé da letra. Mas a gente tem que, na verdade, criticar a alteração legislativa que talvez não tenha sido tão pertinente, tão feliz, porque ela vai criar uma situação um tanto quanto complicada. O juiz de primeiro grau, ao analisar essa preventiva, instruir o processo, prolatar a sentença, e essa sentença receber um recurso de apelação, seja da defesa ou seja do MPF, ou de ambos, quando o processo sai do primeiro grau e vai para o segundo grau e daí em diante, podendo subir até para instâncias como STJ e STF, esse processo, por meio daquele efeito devolutivo do recurso, ele sai da competência de análise do juízo de primeiro grau. Se a prisão ela tem natureza cautelar, a natureza cautelar dela deveria acompanhar a natureza do processo principal. Esse seria o mecanismo mais lógico, porque o juiz de primeiro grau ele não tem nem como decidir sobre a situação atual do réu se ele não está mais com o processo no poder dele. E mesmo que a gente pensar numa realidade de um processo eletrônico em que o juiz de primeiro grau pudesse ter acesso aos autos porque são eletrônicos, a gente tem que pensar em termos de preclusão hierárquica, porque o juiz de primeiro grau não vai se sentir totalmente à vontade de mandar soltar um réu preso cuja análise está pendente, por exemplo, de conclusão no gabinete do desembargador ou do ministro. Então fica uma situação um tanto quanto estranha, mas que decorre do texto expresso da lei e o STJ fez valer o que está escrito na lei, então a obrigação é do juiz de primeiro grau. Processo com o réu preso em decorrência do juízo de primeiro grau, é o primeiro grau que tem que fazer essa análise. Eu não tenho isso ainda no meu gabinete para analisar, mas quando tiver, eu pretendo trazer para vocês aqui uma discussão prática de como que pode funcionar isso. É algo interessante da gente pensar. Então vamos pensar aqui no nosso próximo ponto. A gente está falando agora de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Aqui, de novo, a gente não está falando da prisão pena, aquela prisão final, a prisão que depois de transitado em julgado um processo cuja sentença foi condenatória ou o acórdão foi condenatório, o réu vai ter que cumprir uma pena, e essa pena ela é cumprida num procedimento da execução penal. A gente não está falando disso, a gente não está falando da pena definitiva, a gente está falando de penas provisórias, penas cautelares, provisórias no sentido genérico. Tá? As cautelares elas incluiriam a pena em flagrante, a pena provisória, a prisão em flagrante, a prisão provisória e a prisão preventiva. Não vamos misturar com pena, até eu estou misturando aqui. Então a prisão em flagrante, a prisão provisória e a prisão preventiva. Aqui, nessa discussão, o que o pacote anticrime trouxe de novidade é em relação à prisão que ela é decretada em flagrante. Por exemplo, a polícia encontra alguém na rua em situação de flagrante delito. Em decorrência do que prevê a Constituição e o CPP, o policial faz a prisão em flagrante, o policial militar leva para o delegado homologa esse flagrante é levado para um juiz, o auto do flagrante, né, o documento, o processo desse flagrante, autos de flagrante, e o juiz vai dizer se esse flagrante foi ou não regular. Se não foi regular, ele vai relaxar o flagrante e botar o cidadão em liberdade. Se foi irregular, aí é que está. Esse flagrante, antigamente, o juiz esquecia essa situação e deixava o réu responder o processo todo com prisão em flagrante. Aí a gente vem para as alterações, eu vou avançar, depois eu volto nesse slide aqui. A gente tem as alterações da Lei 12.403, que impôs o dever no 310 do CPP do juiz fundamentar a conversão da prisão em flagrante numa prisão
preventiva. Então, recebido esse auto de flagrante, o juiz tem que dizer se vai ser preventiva, por que tem que dar a preventiva? Por que não pode dar uma liberdade provisória, não pode dar fiança, ou simplesmente o réu responder solto sem nenhuma consequência jurídico-processual? E aí, a gente tem essa diferença da prisão em flagrante e da prisão preventiva, uma é convertida na outra, lembrando que eu já falei sobre a preventiva, que ela não tem prazo delimitado. Aí, hoje, inclusive, esse juízo de conversão, o juiz analisa isso por ocasião da audiência de custódia. Mas mesmo que não tiver, por algum motivo, audiência de custódia, o juiz faz essa análise. Ocorre que o STJ sempre entendeu que o juiz, nessa fase, que é a fase pré-processual, ou seja, não existe uma denúncia nesse processo, essa fase pré-processual, olha para vocês verem, item 10 da jurisprudência em tese, o STJ permitia, são várias decisões do STJ, permitindo que o juiz convertesse de ofício a prisão em flagrante numa prisão preventiva. E o fundamento disso era, o juiz não estava decretando preventiva, ele estava simplesmente trocando o status jurídico de uma prisão que já existia. Então, mesmo que o Ministério Público ou a autoridade policial não requeresse isso expressamente, o STJ permitia. Só que na fase processual, ou seja, após haver uma denúncia recebida pelo juiz e iniciado o processo penal, o STJ entendia, aí o ordenamento como um todo, que era vedado o juiz dar uma prisão de ofício. Então o processo estava andando, aí o juiz detecta que por algum motivo é melhor prender o réu, o juiz não podia fazer isso de ofício. Ele tinha que esperar o MPF pedir, ou o MP estadual, estou falando MPF por causa do meu hábito na Justiça Federal, ele tinha que esperar o órgão acusador pedir, seja o MP, seja o querelante, ou seja uma representação da autoridade judiciária, a gente já vai ver isso na lei, por causa do sistema acusatório. O juiz julga, ele julga o pedido, as partes é que pedem. Então não faz sentido o juiz pedir e julgar a prisão preventiva. E aí a gente volta naquele quadrinho, pode ou não pode. A quinta turma do STJ, primeiro, no 679, no informativo 679, disse que pode converter de ofício, igual era sempre foi. Aí depois, a sexta turma passou a entender que, na verdade, primeiro, a sexta turma também concordou, pode. Só que aí a quinta turma, no 682, mudou de posição e passou a entender que não pode, acompanhando o STF. Essa é a posição que predomina. E foi curioso que a quinta e a sexta turma, elas inverteram. Eu mencionei isso no começo por isso. A sexta turma entendia primeiro que não podia, passou a entender que pode. A quinta turma do STJ entendia que pode, passou a entender que não pode. E nesse meio tempo, o STF decidiu, aí nesse HC que eu mencionei para vocês, que não pode, o juiz não pode decidir de ofício pela conversão, ele tem que esperar o MP requerer ou a autoridade. E aí a gente vai aqui na lei que o CPP, com as alterações da lei do pacote anticrime, ele fala ali expressamente, na investigação policial ou no processo penal, ou seja, a fase pré-processual ou a fase processual, tem que ser a requerimento do MP ou do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Então não pode, nessa sistemática da alteração do pacote anticrime, o juiz de ofício entender pela conversão da prisão em flagrante numa preventiva. Já não podia ele decretar a preventiva no curso dos autos e não pode mais agora, de acordo com o novo entendimento, que eu recomendo que vocês adotem, caso seja uma prova de concurso, ou você que é advogado de defesa, que adote nas suas teses de defesa, a jurisprudência dos tribunais superiores não admite que o juiz de ofício faça a conversão da prisão em flagrante numa prisão preventiva. Com isso eu encerro por aqui. Na próxima semana eu trago para vocês mais uma aula sobre o pacote anticrime, porque tem mais alguns julgados bem bacanas para a gente trabalhar, sobre estelionato, algumas polêmicas muito interessantes sobre a ANPP. Não percam o próximo vídeo e eu espero vocês. Até lá, um grande abraço.